Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu tô voltando a fazer vídeos para o canal. Eu fiquei deveras feliz nos últimos tempos, que eu recebi bastante mensagens, tanto comentários no meu último vídeo, quanto mensagens no meu Instagram, pedindo por mais vídeos do Oats Studios. Então eu fiquei pensando, bom, né, se o público quer, se o público está pedindo, vou logo tratar de fazer um vídeo falando sobre esse maravilhoso mundo do Neil Blomkamp. E fico feliz que vocês tenham gostado do vídeo de Zygote. E hoje eu vou falar mais a respeito do primeiro curta do Oats Studio. Mas antes de mais nada, já quero fazer os pedidos tradicionais aqui do YouTube. Se vocês aí de casa não são inscritos, não são inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem o like, que isso com certeza me ajuda muito na divulgação do canal. E, por favor, escrevam nos comentários, façam pedidos nos comentários de filmes que vocês gostariam que eu comentassem aqui. E vamos nessa! Eu vou estar falando hoje a respeito de Haka, o primeiro curta do Oats Studio, do Neil Blomkamp. Para vocês que talvez caíram de paraquedas nesse vídeo e querem saber um pouquinho mais a respeito do que é Oats Studios e de quem é Neil Blomkamp, eu peço que vocês acessem o card que eu estou deixando, acho que aqui ou aqui, uma dessas duas pontas superiores aqui do vídeo, que vai levar de vocês direto lá para o vídeo do Zygote. Haka, então, foi o primeiro curta do Oats Studios. Ele conta com uma presença estelar, a presença da Sigourney Weaver, uma pessoa que com certeza tem um nome que é sinônimo de ficção científica de qualidade. Na época, lá mais ou menos na metade dos anos de 2010, a Sigourney Weaver e o Neil Blomkamp, eles estavam se encaminhando para fazer a continuação de Alien a Ressurreição. Porém, como eu havia dito no vídeo anterior, a coisa não deu muito certo. O Ridley Scott assumiu o comando de Alien Covenant. Isso foi lá por meados de 2017. E o que acontece? A Sigourney Weaver chegou para o Neil Blomkamp, né? Como ela é uma pessoa já bastante veterana no cinema, ela perguntou para ele, bom, e aí o que tu tá querendo, né? Já que a gente não conseguiu fazer a continuação de Alien, o que tu tá envolvido aí? Quais são os teus próximos projetos? Viu que o menino tinha uma visão muito interessante para cinema e resolveram fazer essa parceria. Esse foi um dos pontapés iniciais para o primeiro curta do Oats Studio, Haka. Na história, a história é muito interessante. É uma pena realmente que o cara não ganha mais chance, não ganha mais espaço em Hollywood. Como eu disse lá no vídeo do Zygote, eu queria ver esses vídeos, essas obras, essas ideias do Neil Blomkamp para ficção científica se tornarem filmes longa-metragem. Por quê? Vamos começar falando então do curta. Assim como eu disse lá em Zygote, que a gente pega meio que a história pela metade, ou digamos assim, a gente pega só um pedaço de uma história. Em Zygote a gente pega meio que o final da trama. Aqui em Haka a gente pega o início da trama. É como se a gente pegasse o começo de um filme e somente isso. Haka, da mesma forma que Zygote, tem também 20 e poucos minutos, mas como eu falei, a gente começa a ver a história direitinho desde o começo. O curta é dividido em 3 atos, como toda boa obra cinematográfica, e são 3 atos bem distintos, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Na parte 1 a gente tem uma espécie de um resumão, nos colocando dentro daquele mundo apocalíptico, aquele mundo destruído. E eu gosto muito quando essa ideia, essa técnica de dar um resumão no início do filme é bem feita. Eu lembro muito de Pacific Rim, o Círculo de Fogo, do Guillermo del Toro, que na primeira parte ali, logo que começa o filme, a gente tem um apanhado geral para a gente conhecer aquele mundo, a gente saber as regras daquele mundo, saber como funcionam as máquinas, como funciona a ficção daquele mundo. E aqui em Haka acontece a mesma coisa. A gente descobre que a Terra foi invadida por uma raça de alienígenas, reptilianos, que dominaram a Terra através de uma espécie de uma simbionte, parece muito a simbionte do Venom, escura, e com isso eles conseguiram contaminar o ar, eles conseguiram assimilar diversas cidades e tornar a Terra um lugar completamente inóspito. Eu acho muito interessante porque meio que se tem a ideia
que casa muito bem com o pessoal que é meio, né, gosta um pouco de teoria da conspiração, por dois motivos. Eu já vou comentar sobre eles. No início se tem um apanhado geral daquele mundo, mostram algumas cenas daquela gosma escura destruindo prédios, destruindo pontos turísticos, como por exemplo a Torre Eiffel, e mostra o que aquela gosma e o que aqueles seres reptilianos fizeram com a humanidade de fato. É muito interessante porque, assim, da mesma forma que em outras obras do Neil Blomkamp, inclusive os longa-metragens dele, os 3 longa-metragens que ele ficou bastante famoso, o Distrito 9, o Chappie e o Elysium, aqui a gente também é apresentado a uma crítica social muito forte. Eu posso fazer um paralelo direto desses seres reptilianos, dessa gosma que entra nas cidades e assimila tudo, diretamente com o capitalismo selvagem ou até, por que não, com o fascismo. A maneira que o fascismo entra através de coisas inocentes, como, por exemplo, a TV, a liberdade de expressão, com todas as aspas do mundo, ou até mesmo dentro de comunidades como a comunidade nerd, a comunidade gamer, como essas ideias maléficas do fascismo entram juntamente com o capitalismo selvagem e destroem os nossos pontos históricos, destroem a nossa cultura, destroem a nossa arte e a nossa vida do modo geral. Eu acredito que dá para fazer sim um paralelo muito interessante dessas coisas tão nocivas que a gente tem aqui na nossa sociedade com os alienígenas do curta Haka. Uma das coisas que mais me chocou, assim, que me deixou meio chocado nas primeiras cenas é justamente o fato deles colocarem os corpos das vítimas e das pessoas que eles vão matando grudados na Torre Eiffel. Ali comenta que eles fizeram, né, dá a entender que eles fizeram isso com outros pontos turísticos também, que são uma espécie, né, de bastiões da humanidade, de símbolos da humanidade, da história da humanidade. Eles recobrem com corpos, justamente para causar esse ataque à moral de nós seres humanos. Então a gente percebe que aquela raça de seres reptilianos são de fato muito malignos. E o pessoal aí que curte uma teoria da conspiração mesmo fala que os reptilianos que estão infiltrados aqui na nossa sociedade são de fato os piores dos alienígenas. Então dá para fazer, como eu disse, uma conexão direta com essas teorias da conspiração, porque no curta, um dos outros poderes que os reptilianos têm é de hipnotizar as suas presas. Se uma pessoa entrar em contato direto e olhar direto nos olhos de uma dessas criaturas, a pessoa fica completamente dominada. Então, para isso, desenvolvem-se capacetes, espécies de capacetes para evitar esse contato, para evitar essa lavagem cerebral. E, enfim, capacete de metal, né? Lembrando muito os capacetes de alumínio, de papel alumínio, mais reptilianos, dá para fazer uma conexão direta com as pessoas que gostam de teorias da conspiração. Acredito que o Neil Blomkamp deve ter pensado em alguma coisa parecida na hora que escreveu o roteiro. Não acho que seja coincidência. O filme tem toda uma atmosfera bastante suja, bastante decadente. Me lembrou muito Exterminador do Futuro, principalmente Exterminador do Futuro 1 e o Exterminador do Futuro, aquele Exterminador do Futuro com o Christian Bale, que agora esqueci o subtítulo, que mostra esse futuro onde deu tudo errado, onde a humanidade não tem mais como resistir de fato. Ali, inclusive, é comentado no curta que as pequenas vitórias que eles têm sobre os alienígenas, às vezes de conseguir matar 1 ou 2 alienígenas, na realidade é só para eles conseguirem dar um suspiro e continuar lutando, porque de fato aquilo não irá resolver o grande problema. Porque as criaturas construíram torres que vão até a própria atmosfera da Terra. E perto dessas torres fica praticamente impossível de qualquer um dos seres humanos chegar ali perto, por conta que o oxigênio é extremamente tóxico. E dentro dessa pegada meio Exterminador do Futuro, meio Mad Max, tem também a apresentação dos políticos sendo utilizados como chamarizes, digamos assim. Porque dá a entender que os monstros ali, os reptilianos, eles entendem que os políticos são como se fossem os nossos líderes, né? Então, eles meio que entram na cabeça dos políticos, colocam implantes e tentam usar os políticos de uma forma bastante rudimentar para chamar a atenção das pessoas. Ah, venham cá, não tem perigo nenhum, eles são bonzinhos e tal.
Se isso não for uma metáfora, se isso não for uma espécie de uma crítica social aliada àquilo que eu comentei no início a respeito do fascismo e do capitalismo, eu realmente não sei o que é. Como eu disse antes, acredito que coincidência não deve ser. O Neil Blomkamp é um cara muito inteligente, duvido muito que isso aí tenha sido tudo ao acaso. A única estrela mais famosa, o único nome mais famoso é de fato da Sigourney Weaver, mas já tá de bom tamanho, né? Porque a mulher realmente arrebenta. Eu gosto muito dela. Sempre gostei muito dela no cinema. Praticamente todos os filmes que ela fez até hoje são filmes que me agradam muito, desde a franquia Alien até Caça-Fantasmas, até mesmo Avatar. São filmes que a participação dela, para mim, enche a tela. E nesse filme, como eu disse antes, ela viu esse lado do Blomkamp que realmente chama a atenção de todos nós que gostamos de cinema, essa visão extraordinária, essa visão além do normal para cinema, para ficção científica, e ela resolveu fazer essa parceria com ele, ganhou o papel de protagonista que antes que tinha sido escrito para ser um protagonista masculino, para um homem interpretar, e ela tá com esse papel de liderança, desempenha uma liderança muito forte ali, e eu tô falando assim porque da mesma forma que Zygote, em apenas 20 minutos a gente consegue se afeiçoar muito àquelas pessoas e àqueles personagens. Embora poucos personagens, a gente consegue se afeiçoar muito a eles. E falando de personagens, aqui em Haka temos o Amir e o Nosh, que são dois personagens que com certeza, se esse curta-metragem fosse um longa, teríamos muito mais cenas interessantes, teríamos muito mais desenvolvimento de ambos, porém no pouquinho tempo que a gente tem com eles, a gente já consegue entender as motivações de cada um. O Nosh é um piromaníaco, um cara que, como é dito ali na narração, em um mundo tradicional seria um cara que provavelmente estaria na cadeia, mas ali naquele futuro ele desempenha um papel importante na luta contra os reptilianos. Ele consegue criar bombas, ele foi um dos caras que desenvolveu os capacetes de inibição do controle mental, então ele é uma figura bastante importante. E ele sabe disso, então ele também é um oportunista, ele é um cara que aproveita essas oportunidades para conseguir coisas do exército. Eu fico imaginando um personagem assim, quais as tramas e quais os desdobramentos que teríamos dele em um longa-metragem. O personagem Amir é um personagem muito legal também, ele é um cara que foi preso pelos reptilianos, foi torturado e acabou de alguma forma sobrevivendo, ele foi salvo pelos humanos. E com esse personagem a gente tem uma grande amostra do body horror. O body horror que eu já comentei lá em Zygote aqui está presente também de uma forma não tão declarada, porém também tem umas coisas assim que deixa a gente com aquela gastura. O Amir tem implantes cibernéticos na cabeça, no corpo, mas principalmente aqui na cabeça, que ele recebeu dos aliens, quando fizeram experiências com ele, e ele consegue prever, ele consegue ver o futuro. Os rebeldes usam as habilidades dele para conseguir prever se os ataques darão certo, se as investidas contra os reptilianos darão certo. E é numa dessas investidas que o filme mostra uma personagem feminina ali que fez uma certa amizade com o Amir, conversando com ele, perguntando o que ele vê da próxima investida dos humanos contra os reptilianos, e ao mesmo tempo que um batalhão vai em direção a uma nova missão. As duas cenas ocorrem ao mesmo tempo que se tem o batalhão atacando, o Amir interpreta aquela cena como uma visão, os olhos dele ficam brancos, ele começa a ter umas alucinações com aquelas cenas. A cena é muito bem construída, muito interessante, e quando a gente vai entrar para saber qual é que é o desdobramento daquilo, o curta-metragem termina. Como eu falei, Zygote é o final de uma história. Tem só a última meia hora, os últimos 20 minutos de uma história muito interessante e que nos deixa com um gostinho de quero mais. No caso de Haka, temos aqui a primeira meia hora, os primeiros 20 minutos de uma história que também deixa a gente com um gostinho de quero mais. Eu, como cinéfilo, como fã de ficção e de filmes fantásticos, eu fico lamentando, como eu falei no início do vídeo, por não ter, né, não saber que fim levou essa história tão bem montada, e no caso de Zygote também não saber da onde, né, qual é que foi o começo daquela história tão interessante. E é basicamente isso, né, pessoal? Eu vou estar fazendo agora os vídeos especiais dos outros curtas. No outro estúdio tem curtas ali de menos de 10 minutos, então talvez eu vá juntar, nesses mais curtinhos, eu junte uns 2 ou 3 e faça meio que juntos num vídeo só. Estou pretendendo também fazer um especial sobre Missa da Meia-Noite,
sobre Empty Man, sobre O Homem nas Trevas 2, então tem um monte de material aí que eu quero fazer nas próximas semanas. Tô voltando mais uma vez, realmente gostei do feedback que o pessoal deu com relação ao Zygote. O pessoal comentou, inclusive, que eu sou, acho que o único canal do YouTube BR que tá falando sobre outros estúdios. E agora, né, nos últimos dias foi lançado no Netflix também os curtas, além do YouTube. Então eu pensei, bom, vou aproveitar, vou surfar nessa onda, né? Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a quem se inscreveu aí nos últimos tempos, quero agradecer quem deixou comentários. Peço que, por favor, podem se comunicar comigo ali pela área de comentários, podem me mandar mensagem direta lá no Instagram. Os links das redes sociais estão todos aí na descrição. Eu peço a todos, novamente, que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no canal, deem like, porque isso com certeza vai me ajudar muito. Vamos fazer aí o canal crescer cada vez mais. E por hoje é isso. Forte abraço a todos. Valeu!